galera, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, fenômenos ondulatórios, que nós começamos já a introduzir nas nossas aulas, não é isso? Mas agora, nesse período que nós estamos em isolamento social, a gente vai relembrar alguns conceitos importantes. Lembrando que fenômenos ondulatórios sempre caem nas provas do Enem, de Ciências da Natureza, especificamente na parte da Física. Então, olha só, hoje eu vou lembrar para ti alguns conceitos de reflexão, refração e difração. Se liga aí nesses três fenômenos ondulatórios. Reflexão. Qual é a definição de reflexão? Como você pode ver aí, né? A reflexão ela acontece quando uma onda que se propaga em um meio, ela sofre reflexão quando ela incide em um segundo meio de características diferentes, ela volta a se propagar no meio original. Exemplo de onda que sofre reflexão são as ondas sonoras, né? Então as ondas sonoras elas atravessam o meio e voltam a se propagar no meio original. Outro exemplo também é a própria luz, né? Ela se bate em um meio e ela reflete, ou seja, ela volta no meio original do qual ela estava se propagando, certo? E a mesma coisa, por exemplo, a onda em um lago, né? A onda em um lago ela volta a se propagar no meio original. Então, tem um exemplo claro, né? As ondas sonoras, né? Quando você recebe o som, esse som ele também volta a se propagar no meio original, beleza? Agora olha só, com relação a algumas propriedades, né? Com relação à reflexão, na reflexão fica constante na onda. O que fica constante? A velocidade da onda, o comprimento de onda, que é representado por aquela letra grega lambda, também e a frequência. Então, velocidade, comprimento e frequência, eles permanecem constantes quando ocorre o fenômeno da reflexão. Aí olha só, galera, uma aplicação no nosso dia a dia são as ondas, né, de rádio, de TV, as ondas através das operadoras, né, de TV a cabo, TV por assinatura, não é isso? Wi-Fi, o que acontece? Nós temos aqui um emissor. Esse emissor ele manda, por exemplo, as ondas sonoras. Essas ondas sonoras elas alcançam um determinado meio, que no caso aqui seria a atmosfera, e elas são refletidas para os receptores, ou seja, para as antenas que vão receber os sinais ali das ondas de som, as imagens de TV, não é isso? Quando você está assistindo um programa, através de uma emissora de TV, por exemplo, SBT, Bandeirantes e tal, a emissora de TV, ela emite, não é isso, as ondas no espaço, e essas ondas elas chegam lá nos receptores, que são as nossas antenas, beleza? Olha só, refração. A refração acontece quando a passagem de um meio para o outro ocorre, a passagem de uma onda de um meio para o outro meio de características diferentes. Então, por exemplo, nós temos dois meios, o ar e a água. São dois meios de características diferentes. Então, a onda, ela passa esse meio de características diferentes, ou seja, a onda ela vence esse obstáculo, certo? E se propaga por onde passa. Um exemplo, se você pegar um laser, lembra daquele laser? E você mirar, por exemplo, lá na piscina, não é isso? Você vai observar que vai formar a luzinha do laser lá no fundo da piscina. Então esse fenômeno é o fenômeno da refração, ou seja, a onda ela passa de um meio para o outro de características diferentes. Agora olha só o que é interessante na refração, diferente da reflexão, é que na refração, olha aí, a velocidade e o comprimento de onda vão mudar. Só que a frequência, ela vai permanecer constante. Então, tá aqui o exemplo que eu falei, né? Nós temos aí o ar, o meio que nós estamos, a água, e você tem um laser, né? Com esse laser, você vai focar na água, certo? E essa onda, ela vai se propagar nesse novo meio. Beleza, galera? Tá aí, tá entendido? Então, olha só, para ficar claro aí como tá na tela, né? A reflexão. Na reflexão, a onda bate e volta. Ela estava em um meio e ela retorna para esse meio no qual ela estava se propagando. Beleza? Então, olha só, o que é constante na reflexão? A velocidade, o comprimento e a frequência. Na refração, a onda bate e atravessa. Olha só, reflexão, a onda bate e volta. Na refração,
a onda bate e passa, ela passa para o outro meio. Ela atravessa, é a luz quando passa uma piscina, né? Passa do ar, que é um meio, para a piscina, ou seja, ela reflete e volta da piscina para o ar. O que é constante? A frequência. Então imagina que você está na piscina, né? E aí você tem lá as coisas que iluminam, né? Os luminares ali da piscina, os refletores, por exemplo, e aí você está tomando banho à noite na piscina, né? E esse refletor, ele emite luz para a piscina, não é isso? Então essa luz, ela vai passar do ar para a piscina. É aquela sensação de você olhar para o teu corpo e imaginar que você está maior, não é isso? Porque a refração, ela muda algumas características, ok? Então olha só, agora nós temos aqui uma questão do Enem, se liga aí nessa questão. Diz assim: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lança, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar o peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar da posição em que enxerga o peixe. Então você tem aí o índio com uma lança, nós temos aí dois meios, não é? O ar e a água, e ali nós temos o peixe. O que acontece? O que a questão me informa? Né? Para fisgar o peixe em um lago, o índio deve mirar da posição em que ele enxerga o peixe. Ou seja, quando enxerga o peixe, o que faz uma pessoa enxergar? É a onda luminosa, é a luz. O que nos permite enxergar os objetos é a luz, não é isso? Então a luz dia, né? A luz do sol permite que nós possamos enxergar o peixe, não é? Só que quando a luz ela atravessa do ar para a água, nós vamos ter uma outra visão do peixe, né? Pode ver lá, né? O peixe está a uma certa distância e aquela visão, ou seja, aquela luz, ela vai refratar. Então olha só as alternativas. Ele deve proceder dessa forma, porque os raios de luz. Então, por que o peixe, né, ele deve mirar abaixo da posição que ele enxerga o peixe? Então, ele enxerga o peixe e ele vai mirar abaixo da posição. Por que ele deve fazer isso? Alternativa A diz o seguinte: que os raios de luz que permitem o índio enxergar o peixe debaixo d'água, refletidos pelo peixe, não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Isso é correto? Não. A luz ela faz sim uma trajetória retilínea, ok? Muito bem. Porque os raios de luz emitidos pelos olhos do índio para a água. Isso está correto? O que você acha? Olha só. Os raios de luz emitidos pelos olhos do peixe, eles desviam a sua trajetória. Letra C. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água? Não são refletidos. Emitidos pelos olhos do índio, são espalhados pela superfície da água? Não. Letra E. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar? Então, qual é a alternativa correta? É a letra E, não é isso? Que os raios de luz, quando são refletidos pelo peixe, eles desviam a sua trajetória quando passam da água para o ar. Isso é correto, é a letra E. Muito bem? Está entendido? Difração. O que é a difração? A difração é um fenômeno de encurtamento que é sofrido por um dos seus raios, ok? Quando a onda atravessa fendas ou vence obstáculos. Imagina que eu estou falando contigo e eu coloco um obstáculo, certo? Você continua me ouvindo, não é? Mesmo que eu coloquei esse controle, mas você continua me ouvindo. Ou seja, a onda, ela atravessa esse obstáculo. Então, quando ela atravessa esse obstáculo, nós temos o fenômeno da difração. Então, olha só, eu estou falando e você continua me ouvindo, né? Então, a onda, ela vence esse obstáculo. Então, olha só, para ocorrer a difração, o comprimento da onda, certo? Ele deve ser próximo da fenda ou do obstáculo. Então, o comprimento da onda é próximo do obstáculo e tem a mesma ordem de grandeza. Então, aqui a gente observa, né, a emissora, tá? Ela vence alguns obstáculos, como por exemplo uma árvore, né? E ela consegue chegar lá no receptor, ok? Então, olha só, a gente vê que a onda ela contorna alguns obstáculos. Imagina, né, atravessar algumas fendas, certo? Que são alguns buracos. Por exemplo, o gato se comunicando com o outro através de um muro, aquela onda consegue vencer o obstáculo, ok? Olha só, mais uma questão do Enem para a gente brincar agora. Diz assim, ó, ao contrário das rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas
para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência da transmissão está na faixa do megahertz, que são as ondas de rádio. Enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, ou seja, micro-ondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor, ok? Olha só, considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre a propagação das ondas do rádio e as micro-ondas é que as ondas do rádio são, vamos ver as alternativas. Letra A, facilmente absorvidas na camada de atmosfera superior, conhecida como ionosfera. Essa alternativa ela está incorreta, né? Porque elas não são facilmente absorvidas, pelo contrário, elas são refletidas, beleza? Então olha só, letra B, capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. Isso está correto? Sim, isso está correto, certo? Porque pela propriedade da difração a onda consegue vencer esses obstáculos. Menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam onda de rádio é menor? Não, nós temos uma grande quantidade de equipamentos que utiliza. Letra D, constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Não, isso não é a característica da onda em questão. Mais refratadas pela atmosfera, que apresenta maior índice de refração para as ondas de rádio? Correto, aliás, errado, né? Então a alternativa correta é a letra B, ok? Elas são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. Então essa foi a nossa primeira aula de hoje. Falamos de reflexão, falamos de refração e difração. Espero ter ajudado e até a próxima. One is repping, oh my God, if I die, I'm the legend when they